Olá, turma. Então agora nós vamos falar da lei de Ohm. Na verdade, esta é a segunda lei de Ohm, mas como a gente já está falando de corrente elétrica, a gente já vai introduzir então a segunda lei de Ohm e explicar um pouco do histórico dela e como realmente ela funciona, né? Então, toda vez que um condutor é submetido a uma diferença de potencial em volts, nele circula uma corrente elétrica, né? Que a gente vê que os elétrons circulam de forma ordenada, né? Que são os elétrons livres. Isso acontece nos materiais condutores, normalmente são os metais. A nossa questão agora é determinar valores, ou seja, ao aplicar uma DDP de, por exemplo, 10 volts no condutor A, qual será a intensidade de corrente elétrica que irá percorrer? Então, antes a gente queria saber que a quantidade de carga pelo tempo dava uma corrente elétrica. Mas a gente sabe que se aplicar uma diferença de potencial nesse condutor, né, nessa carga, vai dar uma corrente. Mas qual é a intensidade? Como é que eu relaciono a quantidade de DDP aqui, né, que é 10 volts, com a intensidade de corrente elétrica? É esse que é o que o Georg Simon Ohm, que é o físico alemão, resolveu com uma experiência simples, né? Então considere o circuito esquematizado aqui nessa figura. Aplicamos no condutor metálico, com auxílio de uma fonte ajustável, que ela ajusta a tensão, né, diferentes valores de tensão, que aí a gente vai ler no voltímetro. Né? Na época ele fez os experimentos dele, lógico, não com voltímetros que tem hoje, mas ele conseguia medir essas grandezas. Né? E para cada um deles anotamos o valor da corrente correspondente, lidas no amperímetro. Então ele aumentava a tensão e dava uma corrente, aumentava a tensão e dava outra corrente, aumentava a tensão até na enésima medida e dava a corrente enésima, né? Então, Ohms constatou que para um dado fio condutor, qualquer que fosse o material de sua constituição, o seu comprimento ou a sua espessura, relação entre a tensão aplicada V, que é o DDP, né, e a intensidade da corrente I era constante. Então, se eu tinha uma tensão V1, vamos supor que ela é menor, da menor para maior, essa corrente 2 ia crescendo, de forma que V1 sobre 1 igual a V2 sobre 2, que era igual a Vn sobre N, que era igual a uma constante. Igual a uma constante. Então, por exemplo, suponhamos que no circuito acima, quando aplicarmos a tensão de 5 volts, agora botando exemplo numérico, né? Vamos falar que o V1 vai ser 5 volts e o I1 vai ser 2 amperes. 5 sobre 2, a relação que dava 2,5. Na hora que ele colocava 10 volts, a corrente subia para 4, ela dobrava também. Então 10 sobre 4 dava 2,5. E quando ele triplicava esse valor de 10 para 30, a corrente também triplicava de 4 para 12. 30 para 12, 2,5. Então, quer dizer, essa relação não mudava. Observe, pessoal, que proporcionalmente ao aumento da tensão, da DDP, aumentava também a intensidade de corrente. Então, o resultado dessa relação, desse quociente, é chamado de resistência elétrica do condutor e é representado pela letra R. R igual a V sobre I. Então, V é a tensão aplicada, ou DDP, I é a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, né? E R é a resistência elétrica. Então, a lei de Ohm, a intensidade da corrente elétrica através de um meio condutor é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do condutor. Então, I é igual a V sobre R, V é igual a R vezes I, que é a fórmula clássica, e R é igual a V sobre I. Então, você consegue achar qualquer uma das grandezas tendo as outras duas, né? Então, isso é importante. Então, notas, o meio condutor que obedece à lei de Ohm é chamado de condutor ôhmico. Os condutores, por exemplo, de cobre que a gente utiliza em instalações elétricas é um condutor ôhmico. Normalmente, os fios condutores utilizados nos circuitos elétricos para interligação dos componentes têm resistência elétrica muito pequena, sendo quase sempre desprezados. Então, na verdade, o que acontece? Todo equipamento da nossa casa, como um chuveiro elétrico, por exemplo, que é uma resistência elétrica, ele é uma resistência. E o fio, o condutor que vai do quadro de distribuição até ele, normalmente tem uma resistência muito menor que a do chuveiro. Normalmente, a gente despreza essa resistência. A não ser que quando a gente for ver a primeira lei de Ohm, que depende do comprimento da área, a gente vai ver que pode ter uma resistência elétrica sim, mas se ela for muito menor que a resistência do chuveiro, a gente acaba desprezando. Para a análise de circuitos que a gente vai adotar aqui no livro, né, nessa apostila, normalmente as conexões entre fonte e resistências vão ser desprezadas, tá bom? Porque o fio tem uma resistência muito, muito pequena. Então as unidades de tensão, ou DDP é volt, corrente I é ampere, resistência R em ohms. Né? Lembrando que a resistência, pessoal, já vou dar o conceito para eles, é a intensidade, né, o valor de oposição à corrente elétrica. Então a resistência é um elemento que dá oposição à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a resistência, mais
dificuldade ele tem para deixar passar a corrente elétrica, né? Então, ohm é a unidade, que é o ômega maiúsculo, né, que é a unidade da resistência, né? Então a gente tem mega-ohms, quando resistências são muito elevadas, por exemplo, de isolantes. Quilo-ohms é resistências bem altas também, mas utilizadas em circuitos de eletrônica e microeletrônica. E miliohm, que normalmente são resistências de condutores, como cabos elétricos, por exemplo, né? Fios de pequeno tamanho têm resistências muito baixinhas, né? Então aqui, por exemplo, um exemplo. Considere o circuito ao lado, nós temos um condutor de terminal A e B, submetido a uma diferença de potencial. É um fio muito longo e fino, ligado a uma fonte de tensão. Determinar o valor da resistência do condutor se o voltímetro indica 10 amperes e o amperímetro 200 miliamperes. Ora, então na letra A, você tem V igual a 10 volts e igual a 200 miliamperes, que é 200 vezes 10 a menos 3. Então R vai ser V dividido por I, que vai ser igual a 10 volts dividido por 200 mA, que é 200 vezes 10 a menos 3, né? Então vai ficar, se esse 10 a menos 3 passasse para cima, ficaria 1000, 10.000 dividido por 200, daria 50 ohms. Aí ele quer agora a indicação do voltímetro quando o amperímetro medir, né, marcar 50 mA. Ora, ele quer o voltímetro agora. Eu já sei que a resistência é constante, é 50 ohms. Então, tendo a resistência e tendo o amperímetro, a medida, que é 50 mA, a gente acha a DDP. R igual a 50 e I também igual a 50 mA. Então, V igual a R vezes I. 50 vezes 10 a menos 3. A tensão agora, ou diferença de potencial, vai ser 2,5 volts. E na letra C, qual é a indicação do amperímetro quando o voltímetro marcar 8 volts? Então agora ele sabe que o voltímetro marca 8. A resistência é constante, 50 ohms, quer saber quanto que está passando de corrente aqui. Então V é igual a 8, R igual a 50, I é igual a V sobre R, que é 8 dividido por 50, que vai dar 0,16 ou 160 miliamperes. Esse foi o primeiro exercício. Já no próximo exemplo, ele mostra um gráfico ao lado que representa a tensão aplicada em um condutor e a corrente que o percorre. Verifique se esse condutor obedece à lei de Ohm e determine sua resistência. Então, olha assim, quando eu tenho uma corrente de 20 mA, tem 10 volts de tensão. Uma corrente de 24 mA, 12 volts de tensão. 36 mA, 18 volts de tensão. Então vamos ver se essa relação obedece à lei de Ohm. Para obedecer, pessoal, todas essas divisões têm que dar um valor constante. Então, 20, por exemplo, V sobre I. Então, 10 dividido por 20 tem que ser igual a 12 dividido por 24 e 18 dividido por 36. Então, se o valor de R for constante, o condutor obedece à lei de Ohm. Caso contrário, diremos que o condutor em questão não é ôhmico. Então, vamos ver. 10 dividido por 20 vezes 10 a menos 3, R dá 500. Na letra B, 12 dividido por 24 vezes 10 a menos 3, dá 500. E V, 18 dividido por 36 vezes 10 a menos 3, 500. Logo, como a relação é constante nas três medidas que está no gráfico, o condutor é ôhmico e o valor de sua resistência é 500 ohms. Existem condutores não ôhmicos, que a gente fala de não lineares, né, em que a resistência pode variar, por exemplo, com a temperatura. Né? Se aumenta a temperatura, a resistência ela muda o valor e essa proporcionalidade não é mais válida, entendeu? Enfim, pessoal, então esse é o conceito da lei de Ohm que vocês têm que estudar para a próxima aula. Até mais!